Sexta-feira da 11ª semana do Tempo Comum. Eu sou o Padre Pedro Paulo e começamos agora, bem cedo, mais um programa, a Bíblia no Mundo de hoje. Bem, sexta-feira e amanhã, festa junina, motivo desse mês ser tão feliz, tão brejeiro, com tanta fogueira para pular. Exatamente os festejos pelo nascimento de São João Batista, que ontem, meu caro ouvinte, ouvistes a mais alta interpretação, aquela do quinto século depois de Cristo, pronunciada no sermão e escrita nas homilias de Santo Agostinho, em que São João Batista é a voz do Verbo, e a voz de Zacarias equivale a esta imagem que São Mateus nos apresenta do véu que se rasga de ponta a ponta no templo, diante do evento da morte de Cristo na cruz. Mas hoje avançamos, sexta-feira é dia de olharmos em frente, de prefigurarmos a alegria, a beleza, os haveres abundantes da liturgia da palavra do 12º domingo do tempo comum, sempre o Evangelho de São Mateus à nossa frente, agora no capítulo 10, entre os versículos 26 e 33. Naquele tempo, disse Jesus aos seus apóstolos: não tenhas medo dos homens, pois nada há encoberto que não venha a descobrir-se. Nada há oculto que não venha a conhecer-se. O que vos digo às escuras, dizei-os à luz do dia, e o que escutais ao ouvido, proclamai sobre os telhados. Não temais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode lançar na geena alma e corpo. Não se vendem 2 passarinhos por uma moeda? E nenhum deles cairá por terra sem consentimento do vosso Pai. Até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Portanto, não temais. Valeis muito mais do que os passarinhos. A todo aquele que se tiver declarado por mim diante dos homens, também eu me declararei por ele diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Bem, um daqueles evangelhos que são navalhas. Se todos os evangelhos são incisivos pela clareza, limpidez e por partirem de um princípio, o único ser que tem direito imperativo sobre nós é Deus. Os evangelhos são imperativos, não são propositivos. Eu gosto dessa linguagem. A Deus tem um projeto para você. Tudo soa como um se fosse. Não. Em Deus tudo é límpido, é claro, e a sua palavra se impõe. Graças a Deus, porque na nossa vida as palavras humanas é que não devem se impor. E olha que temos uma palavra humana que é a lei, que sendo justa, deve impor-se. Por isso mesmo a primeira palavra de Deus a um ser humano, aquela dirigida a Abraão, é: sai da tua terra. O imperativo. Em Jesus, segue-me. Imperativos
que movem nossa vida, como todos os imperativos que a deslocam de um lugar para o outro, de um tempo para o outro, de uma situação para outra, que são capazes de ser antes e depois, demarcar territórios, tempos na nossa vida. Hoje, Jesus começa com uma proposição nunca antes tão decisiva. Bem, não é verdade, o Império Romano não era uma palavra simples. Jesus começa o evangelho de hoje, primeiro dirigindo-se aos seus apóstolos. E aqui, antes de começar a falar do conteúdo, eu quero lembrar de novo que o tempo comum é um tempo em que somos amaestrados sobre esta relação que nós ouvimos no domingo passado, quando Jesus nomeia 12 apóstolos, os chama pelo nome, os envia. Esses 12 apóstolos, isto é, enviados, escolhidos, preparados e enviados devidamente, são homens capazes daquilo que Deus disser. Por isso a minha fé é apostólica. Eu não creio num livro separado dos seus autores e da autoridade dos seus autores, da intenção dos seus autores. É bom ser católico. Ele diz aos seus apóstolos: não tenhas medo dos homens. Nunca tivemos tanto medo dos homens, que nos ameaçam, que dizem o que devemos dizer, que criam leis para coibir, para coerção de nossas palavras. Outro dia disseram que um atorzinho desses aí de televisão foi à delegacia contra o padre que disse que o casamento é uma instituição entre homem e mulher. E outro que disse que homens não podem gerar filhos. Homens não têm entranhas nem úteros. Duas mulheres também não geram filhos, porque dois úteros não geram filhos. Que a naturalidade do matrimônio, entre suas funções, está unir-se e procriar. E que essas novas ou antigas formas de vida comum não são capazes, essas formas, de gerar filhos, a não ser pela adoção. Outros têm que gerar por mim para que eu os adote. Isso não é um juízo de valor, isso é um juízo de realidade, além de bom senso. Não tenhas medo dos homens. É a condição básica para anunciar, crer e viver o Evangelho. Quando nós, antes de sair de casa, olhamos em volta para saber a opinião e a temperatura e o humor dos homens, não há Evangelho a ser anunciado. Nós não anunciamos o que os homens permitam que anunciemos, nós anunciamos e vivemos aquilo que Deus comunicou-nos e enviou-nos a comunicar. Vou repetir, aos apóstolos Jesus disse, e não foi um conselho, foi uma ordem, que não temêssemos os homens. Depois vai dar razões para isso, nós veremos semana que vem. Ele vai dar razões, porque os homens não podem matar o que é essencial, a verdade, a alma, a criação. Os homens, por mais dramáticos e com consequências às vezes hediondas, os homens não podem aquilo que Deus pode. Por isso temer os homens e não temer a Deus.
é temerário. Desculpem o jogo de palavras. Para que o evangelho seja anunciado, os pastores não devem temer os homens. Nunca foi tão decisivo ouvir isso de Cristo. A melhor das condições para a pregação do evangelho é temer a Deus e não os homens.